Estrelas do meu coração, como vocês estão? Gente, esses dias minha vizinha me perguntou se eu pintei o cabelo. E na verdade, eu até passei um tonalizante da mesma cor do meu cabelo, mas o que tá de verdade disfarçando os fios brancos, essa franjinha aqui, ó, que eu resolvi fazer. E confesso que ainda estou em fase de adaptação com ela. Dei uma arrumadinha aqui para poder gravar o vídeo, mas a maior parte do tempo eu tô com meu cabelo, minha franjinha toda enroladinha, mas os fios brancos continuam escondidos aqui, ó. Tá vendo? Aqui assim pra vocês verem. Vamos ver se eu desarrumei a franja, como é que vai voltar agora. E bora lá, porque realmente interessa, né? Seguinte, hoje uma amiga minha me perguntou sobre como é que funciona a sessão de hipnoterapia para emagrecimento. Porque ela recebeu uma propaganda aí dizendo que em 3 sessões mágicas de hipnoterapia você resolve todos os seus problemas. E aí a gente já começa por aí. Sempre que você receber qualquer notificação, postagem, sei lá, qualquer coisa, falando sobre algo que vai resolver qualquer um dos seus problemas, aprenda a diferenciar o que é marketing e o que é técnica. Então, será que a hipnoterapia resolve o emagrecimento, né? Te ajuda de verdade a emagrecer? Quanto disso é marketing e quanto disso é realidade, é verdade? Vou explicar um pouquinho sobre como é que funciona. Sim, a gente precisa das técnicas para nos apoiar a tomar ações mais assertivas, mas entenda que qualquer mudança de resultado, qualquer cocriação que você deseje fazer na sua vida depende de uma ação sua, né? Porque é a ação que traz o resultado. É eu me entupir de chocolate, de vinho, levar uma vida sedentária que vai fazer com que eu fique acima do peso, né? Sei lá, de gordura, eu não sei o que você come por aí, né? Mas sim, muitas questões estão no nosso inconsciente e esse é o papel da hipnoterapia, tá? E de N outras técnicas, não exclusiva da hipnoterapia. Por isso que eu nunca vou chegar aqui para vocês vendendo Theta Healing, vendendo, sei lá, o EFT, a radiestesia. Embora eu venda assim tudo isso que eu faço, na minha concepção, cada pessoa se identifica melhor com uma técnica e às vezes dentro de um mesmo processo a gente precisa associar diversas técnicas. Por isso que eu não tenho facilidade de vender uma técnica específica, porque a hipnoterapia, por exemplo, ela vai trabalhar lá no seu corpo mental inferior, né? Trazendo uma nova consciência para você. Mas ela não vai te liberar do seu corpo as questões emocionais. Ela não vai curar a sua vida espiritual. Ela não vai contribuir para que você tenha mudanças comportamentais. Entende? Por isso que eu gosto de integrar todas as técnicas. Então, dito isso, perceba que para que eu possa co-criar qualquer mudança na minha vida, eu preciso mudar isso de forma integral em todos os meus corpos. E a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, né? Então, quais corpos são esses? Eu dei risada porque a Tata tá miando pra lá. Primeiro, meu corpo físico. Meu corpo físico, ele é diferente do corpo físico do cadáver, né? Antes da decomposição, porque ele tem um corpo vital, certo? E esse corpo físico, ele é, na verdade, os braços e as pernas de Deus. Para que Deus, o Criador, sei lá que nome você quer dizer aí, mas para que aquele superior a nós possa executar aquilo que ele deseja aqui no plano terrestre, ele depende de nós, através do nosso corpo. Então, o nosso corpo é uma ferramenta para a execução do nosso propósito de vida, daquilo que a gente veio experimentar aqui na Terra. Então, verdade, qual é a forma que o seu corpo deseja ter?
E aí eu já vou deixar aqui no card e na descrição uma aula que eu fiz sobre nem lembro o nome da aula, mas vou procurar, vou deixar aqui para você. Mas que fala sobre essa questão do nosso peso ideal, sobre a questão das crenças relacionadas à obesidade, relacionadas ao sobrepeso. Super recomendo que vocês assistam esse vídeo, certo? Então tá, é esse meu corpo físico que vai ter o movimento, ter a ação de ir para a academia, não é, meu amor? Porque senão você vai fazer uma sessão de hipnoterapia e vai ficar magrinha da noite pro dia, né? Não, a hipnoterapia vai facilitar para que você consiga ter essa vontade, para que consiga fazer com que você vá lá fazer alguma coisa, tá? O nosso corpo vital é o que deixa a gente com mais ou com menos energia, é o que deixa os nossos organismos funcionando em perfeita harmonia ou que traz alguma habilidade. E esse corpo vital, ele é uma comunicação do meu corpo emocional com o meu corpo físico. O meu corpo físico, ele traz à tona aquilo que o meu corpo vital está trazendo no meu corpo emocional, certo? Então, vamos trazer aqui, sei lá, um exemplo, alergia, tá? E perceba, não vamos generalizar, porque cada caso é um caso. Pode ser que a sua alergia, sei lá, se você tem alergia, ela pode ter outra questão por detrás dela, tá? Mas generalizando, o que acontece na maioria das vezes, a pele, ela é uma camada de proteção do nosso corpo, né? E a alergia, eu tô falando alergia, mas questões de pele, de forma geral, é como se a gente estivesse sendo invadida, né? Então é isso, o meu corpo vital, ele faz a ligação entre o meu corpo astral com o meu corpo físico. O meu corpo astral tá lá com essa sensação de invasão, né? Generalizando o caso da energia. O meu corpo vital percebe isso e transfere isso para o meu corpo físico para me comunicar o que está acontecendo no meu corpo astral, certo? E o que a gente precisa curar? Então, voltando aqui para a questão da hipnose, do emagrecimento, funciona, não funciona? Como que funciona, né? A hipnose, ela vai te levar para um estado de consciência alterado através de um relaxamento induzido e vai acessar o que está no seu inconsciente lá do seu corpo mental. Vou deixar um vídeo aqui para vocês também que fala, é um vídeo sobre uma aula sobre o Reiki, mas que fala em mais detalhes sobre todos esses corpos, quem quiser se aprofundar nisso, tá? Então, a sessão de hipnose vai fazer isso. Ela vai acessar o seu corpo mental inferior, que é o seu quarto corpo. Recapitulando aqui, corpo físico é esse aqui, que a gente consegue tocar, sentir, materializar. Corpo vital é o que dá vida ao meu corpo físico. Corpo astral são as emoções que eu venho expressar aqui na Terra, é aquilo que eu sinto que está registrado nas minhas células, e aquilo que eu sinto está conectado com o meu corpo mental inferior, que é onde a sessão de hipnose acessa. Percebe o porquê que a sessão de hipnose funciona? Porque eu vou lá no meu mental inferior acessar as informações que estão fazendo com que eu sinta o que eu sinto e que essas emoções, essas sensações, isso que eu sinto vai fazer com que eu tenha a atitude de comer ou de não comer, de ir na academia ou de não ir na academia, percebe? Então sim, a auto-hipnose, né? Na verdade, a hipnose, a sessão de hipnoterapia funciona desta forma. Porém, eu tenho também, acima aí do meu corpo mental inferior, eu tenho o meu corpo espiritual, que é dividido em 3 etapas. 3 subcorpos, que é o meu corpo espiritual, contempla aí o meu corpo mental superior,
o meu corpo búdico e o meu corpo átmico, tá? Não vou entrar nesses detalhes aqui, mas perceba que esse meu corpo mental inferior, que é onde a hipnose vai acessar, ele também é uma comunicação do que está vindo do meu corpo espiritual. Olha só quantas nuances, quantas partezinhas a gente precisa tocar em um processo terapêutico para de verdade auxiliar a pessoa que está sendo atendida a resolver aquela questão que ela está trazendo, seja emagrecimento ou seja qualquer outra questão. A gente precisa olhar para tudo isso, tá? Como que eu trabalho? Eu não gosto de vender uma sessão disso, ou uma sessão daquilo, ou 3 sessões para curar, sei lá, qualquer questão na sua vida, curar o emagrecimento, o relacionamento, a vida profissional, tá? Eu gosto de trazer uma abordagem de terapia breve, aonde você traz o problema, nesse caso aqui o emagrecimento, e a gente vai fazer uma anamnese, nós vamos olhar para a sua história de vida, nós vamos olhar para as suas sensações, nós vamos olhar para o seu corpo e entender o que está reverberando lá no seu íntimo, aquilo que você não consegue ter consciência. Por que você não consegue ter consciência? Porque tudo aquilo que a gente traz aqui, né, para nossa vida adulta, todos os nossos problemas, eles tiveram os primeiros registros, as primeiras sinapses aconteceram lá do momento da fecundação até os 3 anos de idade, que é um período no qual nós não temos memória. Por isso que a gente precisa, no Theta Healing, levar a pessoa em Theta, na cura da criança interior, seja pelo renascimento, seja pelo EFT, seja pela hipnose. A gente precisa levar a pessoa para esse estado, para a gente captar as sensações no corpo dela e ir limpando vários dos episódios que trouxeram essa repetição dessa sensação que ela teve lá atrás. Percebe? Só um minutinho, gente. Então, muitas vezes a gente não vai chegar numa causa raiz. A gente não tem que estar preocupado com uma causa raiz. Muitas vezes isso pode estar lá no meu corpo espiritual, lembra? Então não vai ter um episódio que eu vou trabalhar, que eu vou ressignificar. Eu preciso curar o meu espiritual também, muitas vezes. O que a gente faz, o que eu faço dentro das sessões da terapia breve é mesclar, integrar diversas técnicas e não é uma receita de bolo. Eu não vou falar para você assim, na sessão 1 eu vou acessar tal ferramenta para isso, na sessão 2 nós vamos fazer aquilo, na sessão... Não, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Se a Maria é diferente da Joana, não dá para eu fazer com que a Maria siga o mesmo caminho para chegar do ponto A para o ponto B que a Joana. Percebe isso? O que a gente faz é isso. Dentro da sessão de terapia breve, a gente traz, você vai trazer qual é o seu problema, seja ele emagrecimento, e a gente vai olhar para você, para as suas questões e entender. Às vezes a gente pode usar até a radiestesia também, né? Como uma ferramenta para facilitar esse entendimento de o que precisa ser curado, o que precisa ser visto. As técnicas que eu gosto de associar são o EFT, a radiestesia e aí nesse caso do mental pode ser a hipnose, pode ser o renascimento, pode ser o Theta Healing. Todos eles vão acessar esse corpo mental inferior, que é onde estão registradas as nossas crenças, tá bom? Bom, eu espero ter sido contribuição para você avaliar e entender o quanto que a hipnose pode ajudar e principalmente aprender a diferenciar o que é marketing, o que é uma comunicação de venda e o que realmente faz parte da técnica, certo? Beijos no coração. Vou deixar aqui para vocês também no card
e na descrição um áudio de auto-hipnose de um programa que eu fiz, o Desperte Seu Poder, e de verdade, todas as meninas perderam peso significativamente. Nós fizemos um protocolo de 21 dias, onde nós estamos trabalhando todas essas questões, além também de um plano alimentar, né, ele chama Desperte Seu Poder, não tem nenhum nome relacionado a emagrecer, porque o objetivo realmente não era emagrecer apenas. Emagrecer foi um resultado de a gente trabalhar a microbiota intestinal, porque o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, tá? Então, esse áudio que eu vou deixar aqui no card e também na descrição é um áudio de auto-hipnose para emagrecimento que você pode e deve, se desejar, ouvir todos os dias, e ele faz parte desse programa. É isso. Beijo no coração. Se quiser agendar uma sessão aí pra gente trabalhar você, o seu caso com relação ao seu corpo e à sua saúde, bora, me chama, vou deixar as informações aqui na descrição também. Fica com Deus e até breve.